Estamos iniciando agora mais um Mãos à Obra. Muito obrigado pela presença de vocês aqui em mais um episódio. E hoje a gente está com um convidado para falar de arquitetura, de interiores, paisagismo e mais outros assuntos que envolvem essa carreira tão brilhante, nessa ciência tão maravilhosa que é a arquitetura. E hoje a gente está com esse profissional que é o Alexandre Bianco. Muito obrigado pela sua presença, Alexandre. Eu espero que você consiga aí passar todo esse conteúdo, toda essa sua experiência de vivência em vários aspectos dentro da arquitetura para o pessoal que nos assiste aqui. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Felipe, pela participação, um prazer estar aqui com vocês. Nessa história toda que está sendo montada aqui nesse shopping, acho que isso é uma coisa que é pioneira. E você já entrando um pouquinho no assunto, faz parte um pouquinho da família Multiplan, né? Então você tem as suas mãos, a sua criatividade, a sua mente em alguns projetos da Multiplan. Então acho que a gente pode começar nessa pegada. O que tu acha? Uma boa. Uma boa? Então conta essa tua história aí. Não, minto. Conta primeiro desde lá de quando você se formou e daqui a pouco a gente entra na parte do shopping. Tá. Como é que você começou lá atrás? Qual foi o escritório? Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, comecei a carreira já dentro do escritório de arquitetura, bem emblemático dentro do panorama carioca de arquitetura, Paulo Casé e Luiz Ascioli. Fiquei por lá 4 anos, na época de estágio ainda, fui continuando o trabalho como profissional por mais 5 anos. Nesse caminho, eu tracei toda a minha trajetória profissional, porque é uma coisa que naturalmente vinha acontecendo. E, ao me desligar do escritório, em 93, em 94, eu já comecei com a parte de shopping, né? Saí um pouco do contexto do que seria um cliente mais personalizado, um cliente mais próximo e um cliente mais institucionalizado. Aquele cliente que contrata, quer humanizar, mas não tem a personalização, mas tem que ter aquela coisa que é o shopping. O shopping tem essa linguagem bacana de trazer para a gente aquilo que faça a gente sentir um pouquinho da casa, para não ser um ambiente frio, um ambiente acolhedor. Isso tudo veio me estruturando, veio fazendo, acontecendo, e em 94 eu comecei junto a essa parte de empreendedorismo de shopping, construindo, né, coordenando projetos de shopping. Isso foi uma fluidez, e aí veio realmente acontecendo vários shoppings, um terminando, o outro começando, e aquilo foi fluindo com participação em vários projetos, também aqui no Rio e também fora do Rio. E dá um exemplo aí, qual foi o projeto aí mais desafiador? Teve o New York, né? O New York foi o primeiro. Foi o primeiro. Então, começou em 94 e durou 4 anos. Em 98 inaugurou, se eu não me engano, acho que foi isso. E ali é um projeto de americanos, a minha participação junto à Multiplan foi de um lado da mesa, né? Que eu estava contratado por um escritório para tropicalizar esse projeto, para trazer o que os americanos estavam pretendendo, que hoje é bem uma visão de futuro, de shopping de entretenimento de futuro, né? Que é o shopping que ele agrega o entretenimento, agrega o lazer, o ambiente indoor e outdoor de uma área de praça de alimentação, de uma área gourmet. Isso tinha já a visão do New York lá atrás, em 94. Né? Então, isso é uma coisa que trouxe um pioneirismo assim, de desafio, né, para quem compôs essa estrutura. E aí a dificuldade para levar aquela Estátua da Liberdade lá? Aquilo foi até simples. É uma coisa que acontece, óbvio que... É porque a gente imagina ele trazer aquela estátua toda, ela grandona, ele vai, não é. Né? Vai pedacinho por pedacinho. É um Lego. É um Lego. Entendi. Lego cortado a laser. Na época deve ter algum outro recurso hoje muito melhor, né? Muito mais... Imagina uma super impressora 3D que a gente tem hoje. Né? Mais ou menos aquilo. Agora estou fazendo 3D em casa, já viu? Sim. A experiência passa a ser mais tridimensional cada vez mais. Né? Mas foi simples, então, levar... Sim, teve todo o recurso, o aparato, teve reforço de estrutura que teria que ter, enfim, todo o movimento que tem que ter para você tornar físico aquilo que estava pontualmente não definido para isso, né? Entendi. É uma coisa que vai se agregando a uma história de evolução de um projeto que acontece na casa do cliente, acontece num shopping também, é a mesma coisa. E a dificuldade de você elaborar e ver o olhar do shopping para várias pessoas, né? Porque você tem que fazer algo que não é para uma pessoa só. Então, eu entendo que seja muito mais difícil você ter que fazer uma arquitetura de um shopping, porque você tem que tentar vislumbrar várias pessoas, do que uma residência que é para uma pessoa só. Sim, verdade, porque você tem que agradar, né? Você tem que tornar o ambiente humanizado. Você tem que trazer o verde de fora para dentro, você tem que
trazer uma iluminação intimista, que é bem um conceito diferente do que acontecia inicialmente no projeto de shopping, que você fazia o espaço todo introspectivo. Você não precisava saber o que estava, se era dia, se era noite, se estava chovendo, se não. Hoje não, você participa muito mais do ambiente interno com o externo coligado, mais clarabóias. Um pouco do urbanismo. Sim, um pouco do paisagismo, né? Traz o verde de fora para dentro e isso você participa do ambiente. Você não precisa estar fechado, né? Blocado numa área que você não sabe o que acontece do lado de fora. O bonito, o bom de qualquer ambiente é você poder participar dele e contar com o dia, que o dia também faz parte da tua vida, né? Você pode estar comprando, mas você está almoçando, você sabe que está de dia. Você vai jantar, você sabe que está de noite. E assim, não tem esse desligamento que o conceito inicial de shopping, há muito tempo atrás, era essa questão de você interiorizar o espaço e só consumir. Agora, o conceito de shopping é muito mais de experiência, de você trazer a tua rotina do teu dia para dentro do shopping. E é isso que faz o produto ficar diferente. E o quanto de mão de obra que tem que ser para fazer um projeto desse? É absurdo, né? É absurdo, porque uma equipe multidisciplinar, né? Cada um interagindo com o outro, né? Colaborando com o resultado, buscando resultados também de melhor empenho financeiro, investimento, né? De ação de retorno. Assim, um foco de cuidado, né? Um cuidado que tem que ter com o investidor, né? Um cuidado que tem que ter com o consumidor, né? Com sócios, né? Com os sócios, né? Com os lojistas, né? Sim. Você tem que estruturar, tem que buscar uma comercialização que seja favorável e não uma coisa que disputa com a outra. Você setorizar isso, buscar com a grife o que ela quer, né? Ou o que ela separar dela o que ela não quer. Então, assim, isso tudo aí entra a comercialização, entra uma série de setores que vão interagindo e vão, ao mesmo tempo, organicamente organizando isso. Né? Agora, uma sinfonia. Vou tocar no outro ponto, do outro shopping, mas eu vou colocar isso como um paralelo dos dois, né? Porque o New York, ele é um shopping, né? É feito para uma classe B, A, né? Vamos colocar dessa forma. Sim. E depois você fez um outro projeto que já é um outro nível, que é para a elite, que é o Village Mall. Sim. Né? Sim. E qual é a diferença entre esses dois projetos? Porque, assim, nem sempre a loja que está nem sempre não, quase sempre a loja que está no New York não é a loja que está no Village Mall. Sim. A exigência é completamente diferente em relação a tudo, a material, a isso tudo. Sim. E aí, aproveitando e já contando que você também participou do projeto do Village Mall, qual é a diferença que tem desses dois projetos para você? Meu papel como coordenador de projetos, que era uma ação que eu tinha, que era reunir essas disciplinas e fazer isso acontecer de alguma forma de acordo com o que o empreendedor desejava, né? Então, uma linguagem de colocação que muitos setores cuidam especificamente de uma área que é a comercialização, que é exatamente na comercialização que essas definições de áreas, de localização, elas começam a acontecer e até é dada a oportunidade para o lojista para ele dizer o que ele precisa. O lojista de grande porte, ele ancora um andar, ele ancora um shopping, né? Ele grifa o shopping. Então, esse conteúdo, ele é priorizado, ele tem que ser cuidado, como se fosse o cliente de uma casa, né? É personal. Ele tem que estar trazendo emblematicamente a marca e o shopping está reconhecendo por isso. Então, isso é uma sinfonia de comercialização e aí isso vai sendo buscado de acordo com o interesse também comercial das partes, né? Então, se um shopping ele tem um destaque e um foco para uma classe A, obviamente a comercialização vai buscar essa marca que agrega a essa marca do shopping, né? Essa etiqueta de nome de shopping que é diferente do outro. E isso tudo vai sendo definido pelo mercado, pela abrangência do shopping. Mas você viu uma dificuldade maior? Não, é a mesma coisa. É só não, colocar de forma nenhuma. as coisas no seu devido lugar e dá tudo certo. De forma nenhuma. Isso é uma coisa que flui naturalmente, que a comercialização ela tem que ser... ela vai organicamente sendo definida. Você não tem o mesmo lojista do começo ao final do shopping, né? Então, isso é uma coisa que essa fluidez acontece. Cede um pouquinho, transfere para lá, volta para cá, adequa o lugar. Mas e os detalhes? Os detalhes do shopping? Aquele cuidado a mais? Não, aqui tem que ser perfeito. Aqui, ou igual nas duas também? O cuidado é o mesmo. A infra que acontece para você fornecer para um lojista, ela é diferenciada de acordo com a necessidade mútuo ali de interesses, né? A própria adequação de uma área de loja maior ou uma menor, isso já
protagoniza a definição de onde ela vai ficar. Um vestuário não pode ficar muito próximo à área de cocção de uma sala, de uma área gourmet, né? Então, isso tudo vai sendo estrategicamente posicionado para um setor específico, a comercialização, e aquilo vai sendo adequado fisicamente pelo pessoal da arquitetura e da engenharia, né? A coordenação de projetos também. Então, isso flui. Essa é uma coisa que, organicamente, porque o shopping ele flui. Ele não tem uma coisa congelada. Ele se adapta sempre a qualquer demanda que tiver de lojista novo, de mercado, enfim, é toda essa coisa bem orgânica. Não, isso é legal. E aqui o próprio shopping, né? O Parque Jacarepaguá, você chegou a pegar ele um pouquinho lá no início, que tinha um terreno, e teve tirar resíduos, né, de químico do solo, que demorou muito tempo, né? Foi em 2008, a gente está em 2024. Olha o processo todo até chegar. O shopping tem 2, 3 anos, então até fazer isso tudo, né, é muito complicado para você. Isso faz parte de uma estrutura até de organização da cidade, né, de estruturação do solo, né, da parte ambiental, de cuidado que tem que ter, de você mudar o uso industrial para um uso comercial, para um uso que vai agregar público, visitante, né? Então, esse cuidado todo existe em todas as esferas, né? Não é só na parte interna de um empreendimento. Organicamente, um shopping representa uma reestruturação local, né? E aí, começando pelo terreno. Então, isso é uma coisa que eu acompanhei em todos os processos de shoppings, mas, principalmente nesse aqui, eu não participei. Eu via muito de longe porque eu não participei do projeto. Mas era um diferencial, que é um cuidado extra que você tem que ter de você preparar uma área com mudança de uso, né? Então, assim, você tem que ter um cuidado ambiental com isso, que a empresa sabe prezar muito bem com isso. E aí, depois dessa experiência toda vivida dentro do shopping, que eu acredito que você realmente deve ter pego uma experiência gigantesca, porque você, dentro do shopping, você tem que lidar com diversas situações, né? É lanchonete, é cinema, é o banheiro, várias lojas e uma opção de coisas, né? Que você tem que... Então, essa experiência enriqueceu muito você como arquiteto, acredito eu. Sim, enriqueceu porque a gente começa a ter outras experiências, né? No trato da relação com outros profissionais, né? É uma cooperação mútua, assim, o resultado é bom para todos, né? Não existe uma divisão tão cartesiana sobre o que cada um faz. As interferências podem vir assim, um paisagista pode interferir num piso, que vai ser a continuidade para o ambiente externo. A adequação, obviamente, do quanto de manutenção isso pode causar ao empreendedor, também é um fator de preocupação. O investimento que é feito é um cuidado extremo. A harmonia entre a equipe para que tudo dê certo, né? Porque não é uma coisa que você está ali sozinho, né? Tem diversas, milhares de pessoas para fazer aquilo acontecer. Então, se você não tiver um alinhamento de pensamento muito bem definido, né, acaba dando problema, né? Perfeito. É uma integração. É uma sinfonia, sabe? Uma orquestra. É isso. Assim, a batuta não está na mão de ninguém, mas está na mão de todo mundo. Entendi. É essa a diferença. Que todo mundo quer um resultado e todo mundo preza por esse sucesso, que é a inauguração. A inauguração é bacana. Aí depois é só alegria, né? É só alegria. Mas você acaba não tendo um reconhecimento autoral, acredito eu, em relação à questão do shopping, como por ser um trabalho muito coletivo, né? Sim, porque a minha participação é como coordenador de projetos. Então, assim, é óbvio que uma coisa e outra a gente tem intervenção, mas todo respeito é dado para quem tem sua contribuição autoral, né? Fazer acontecer, às vezes, faz a gente ter que evoluir num conceito, né? Numa tomada de decisão, mas eu comecei a ver que a minha atuação queria algo mais autoral. Tu estava pedindo para jogar isso aí para o mercado, né? Porque eu tomei o shopping como um momento assim bem grande, que foram mais de 25 anos de atuação, e eu queria trazer essa experiência para uma coisa mais próxima, né? Que eu chamo de um projeto mais personalizado, personalíssimo, né? Aquele cliente que senta numa sala de reunião e ele tem história para contar no ambiente que ele está fazendo. Você consegue ter um domínio maior daquilo tudo, né? Do projeto do cliente quando ele é algo individualizado, né? Extrapolei, enfim, já pulei aqui, já pulei do shopping direto para os seus projetos autorais, mas vou voltar um pouquinho para a gente poder dar a introdução melhor. E aí você
pegou essa bagagem toda de shopping e tudo e falou, pô, agora eu quero fazer meus projetos autorais e tal, levar essa experiência toda para grandes projetos mais individualizados para cada cliente, né? Personalizados. Sim, sim. E aí, como é que foi isso? Como é que foi isso aí, né? Essa transição? Assim, Felipe, a arquitetura é muito grande, né? Muito ampla, né? Ela abrange muitas partes. Ela abrange assim, segmentos, setores, especificidades também de cada um, né? E participar por longo tempo de um projeto de shopping, dentro das estruturas de shoppings, né? de projetos de shopping, faz a gente ficar meio naquela bolha que existe ali, que é um mercado enorme também que atende, né? Todo mundo que se estrutura para poder montar esse projeto. E afasta um pouco desse cliente personalizado. Os mundos são diferentes. Óbvio que esse interior aqui, ele vai trazer para esse cara aqui o resultado do meu mobiliário está na loja. Ele vai chegar. Mas, assim, esse universo de feiras, de palestras, é completamente diferente disso outro. E aí, essa retomada, assim, quem é esse cara aí que está aparecendo, que eu nunca vi ele, né? Não, assim, foi em 2016 isso. Eu comecei, foi a fase do cinquentão ali, tinha que 2016. mudar minha vida. Não, mudar não, tipo você assim, pegou, passar. você enriqueceu. Imagina você, cara, com toda essa experiência dentro do shopping, com tanta dificuldade, porque, cara, o que faz um profissional crescer, na minha visão, são os problemas. Ninguém, minha mãe que diz, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Só mar agitado que faz bom marinheiro. Sim. Então é por aí que eu pego. Então, assim, se você dentro de um shopping, que eu imagino que tenha acontecido centenas de problemas de BOs dentro desse negócio que você tem que resolver e depois pegar essa bagagem e ficar numa coisa, entre aspas, que a gente sabe que obra nunca é tranquilo, né? Sim. Pegar uma obra que você tenha a capacidade de tomar conta realmente, não sozinho, porque ninguém faz nada sozinho, mas você realmente liderando aquilo tudo e com a tua credibilidade criando, é muito mais prático do que um shopping. Sim. O teu gestor falou tudo, esse abraço. Assim, você consegue abraçar. Né? O abraço do shopping é mais assim, mais amplo. Né? Mas o movimento do cliente personalizado, ele é mais acolhedor. Assim, você traz mais para dentro de você, né? Mais para perto. Né? Claro. E aí isso que estava faltando, eu querer desenvolver esse momento autoral, né? Eu querer buscar essa sintonia, porque também eu buscava também mais um imediatismo, que o processo de criação de um shopping é muito mais longo, como a gente já falou, abrange muitos setores, mas o residencial, aquele que a loja que seja, não o shopping, o corporativo, esses empreendem uma atenção maior àquele cliente que pede aquela atenção e dá um resultado mais imediato. E eu acredito assim, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Mas eu acho que o shopping ele acaba te prendendo, né? É um projeto bacana, óbvio. Mas ele te prende, ele não deixa a tua criatividade explodir, porque você acaba encontrando outras barreiras, que são diversas coisas, né? De sócio, diversas coisas, que travam um pouco a tua criatividade. Então, acho que, minha opinião, tá? Que você realmente buscou nesses projetos mais personalizados e autorais seus, justamente poder explodir tudo aquilo. É como se fosse um passarinho dentro da gaiola. Sim. Sabe? Eu preciso voar mais alto, eu preciso... É isso? Sim, é isso, porque o projeto multidisciplinar ele tem que ter a ética de cada um responde pelo seu, né? E o meu papel era juntar esses papéis e formar isso um texto bacana. A minha participação seria colocar uma vírgula, um ponto, passar o parágrafo que não estava faltando. E eu queria escrever o texto. Então, é mais ou menos isso, sabe? É você organizar, e eu agradeço muito todo esse período, que foi um período enorme de aprendizado, sabe? Que, assim, de inter-relações até com profissionais fora do Brasil, e trazer isso para o cliente que eu quero tratar com menor tempo, com maior dedicação e mais personalizado. E como é que foi, então, agora? E depois, já partindo agora para esse teu projeto aí novo, do Alexandre Bianco, em relação às residências... você trabalha tanto com a parte de interiores, né, quanto a parte do paisagismo. Eu queria que você passasse essa experiência de integração desses dois ambientes, e se eles trabalham juntos ou se não trabalham juntos, se uma coisa é outra coisa. Então, assim, para todo mundo entender, eu queria que você explicasse exatamente essa parte. Entendi. Felipe, é bem assim que você falou. A gente pode tratar o ambiente como sendo a edificação, a casa, o prédio,
A gente pode tratar o compartimento, o ambiente interno, ou a gente pode fazer isso tudo junto com o que está do lado de fora. Né? Então, na hora que você trata o lado de fora como um momento blocado, um momento que existe um determinado início, meio e fim que acontece separado do que pode acontecer, ele vai ser um ambiente aberto, mas fechado, porque ele vai estar sendo tratado como aquilo que sobrou do lado de fora. O que eu quero trazer, que eu trago para o meu trabalho, é a integração desse interno com o externo, quando é assim que tem que ser, né? Quando tiver que ser. Porque uma coisa também você pode ter o conceito da arquitetura que precise desse ambiente mais fechado. Mas é sempre bom, como num shopping, você explorar a iluminação natural, você explorar a perspectiva, aquele olhar curioso que você olha assim de lado, você tem uma perspectiva, aqui você tem outra perspectiva. Isso no ambiente da casa é acolhedor. Se você está deitado no sofá ou você está numa chaise, você vai ter essa leitura diferente, né? Você vai ter essa visão de olhar, de perplexidade, ou aquela coisa que você olha perdido assim, e você olha um ponto de interesse. Isso acontece num restaurante, pode acontecer numa loja, pode acontecer num ambiente de reunião. Mas o paisagismo, ele entra como esse plus de você ligar e conectar com o meio externo. E aí, quando você faz isso, você tem uma sala, e você sabe que ali vai ter um ponto de interesse, e tratar aquele ponto de interesse internamente, você vai direcionar o seu layout para aquele ponto de interesse. Aí entra interiores. Se você conta com uma iluminação que ela pode ser um pouco do filtro que acontece lá fora, você coloca uma claraboia, aquele é um ponto extra que você tem de interesse do que está lá fora. Você trata o jardim apenas como um meio de contemplação, sem ser a vivência, vai ser uma moldura definida por um pano de vidro, por uma janela. Agora, na hora que você torna aquele ponto um ponto de experiência, você pode interligar até o revestimento, que foi o que acontece muito com o shopping. Você pode ter um piso que vai falar e vai ser representado lá fora na mesma continuidade. Você pode, porque a arquitetura é sensorial. Não adianta ser... Não é aquela coisa assim, olhou, tirou a foto. A foto ela só se completa se tiver outro, outro e outro. E o vídeo faz melhor que isso. E você lá dentro é outra experiência. Então, na hora quando você faz isso, e você traz até essa questão de você estar saindo, está vendo na tua periferia esse caminho, e você está fluindo uma iluminação interna com a externa em conciliação, em resultado, o ambiente está indo, o piso está sendo prolongado, que não pode ser qualquer piso, porque lá fora ele fala diferente daqui de dentro, em relação à resistência e tudo mais. Mas essa continuidade é que faz a janela ser só um visor. Hoje o 3D ajuda muito nisso hoje em dia, né? Sim. Ele é importantíssimo para você ter essa visão, principalmente para explicar isso para o cliente. Eu acho que essa parte do sentimento, da emoção da tornou a coisa mais tangível, né? A realidade, a tal da realidade virtual, né? O passeio que você faz dentro de um empreendimento imobiliário, multifamiliar, né? Um prédio, um lançamento, um condomínio grande, você faz aquelas simulações e você faz o drone, que você mescla uma imagem natural, uma imagem real com aquela imagem que pode estar num vídeo. Então, isso tudo ajuda muito. Hoje em dia, você tem marcas que dão essa sensação, dão essa experiência para que fazer um ambiente fechado, né? Um mobiliário planejado. Então, você tem um óculos 3D que você vê exatamente como funciona, abre a porta, fecha a porta, puxa a gaveta. Né? Então, assim, é a ansiedade do cliente que você vai cativar, né? Você vai fazer diferença. Por que é assim? É assim por causa disso. E engraçado que hoje, né, você passa numa obra assim, aí tem um negócio grandão assim com a foto da casa. Aí parece uma foto, né? Aí tu olha, aí quando tu olha pro terreno não tem casa, né? Hoje em dia é assim, né, isso mesmo, é isso mesmo. Essa necessidade de você realizar antes do tempo que tem que ser, isso é o teu papel de venda lá, o teu papel de incorporação, entendeu? Então, você trazer à luz aquilo que você vai realmente fazer é um compromisso que você tem que ter do profissional com o resultado, do empreendedor com o resultado e do cliente, né? Seja ele de que nível for, né, em relação à parte comercial ou residencial, mas ele saber o que ele está comprando. Então, isso também é um outro ramo de arquitetura, né? Um ramo que você faz, tem escritórios específicos para isso, né? Para cuidar dessa imagem e representar o seu projeto. É como antigamente tinha, e hoje o mercado imobiliário tem um pouquinho, que são as maquetes. As maquetes antes do virtualismo, né, da virtualidade, elas traduziam aquilo de você olhar o prédio, só que olhar o prédio enorme. Assim. Agora, com a realidade virtual, que não é a inteligência artificial, que também pode ter, você começa a ver isso de outro ângulo, sabe? Você começa a ver de baixo para cima, você começa a ver voando, sabe? Então,
é esse conteúdo de envolvimento que um projeto tem que ter, seja ele, de novo, de shopping ou um residencial até uma casa única, né, de um único proprietário. Né? Então, é esse envolvimento que você vai fazer a experiência do cliente acontecer antes. E eu vou aproveitar a sua presença aqui, que você trabalha tanto na arquitetura de interiores quanto no paisagismo, para poder tirar uma dúvida que eu tenho, que eu sempre tive e nunca perguntei para os arquitetos que tenho aqui, porque eu acho que eu fazendo essa pergunta para você, você vai ter uma imparcialidade, né, para poder me responder, porque talvez um outro que é só específico de um ou de outro eu não teria. Uhum. Que é, dentro desse projeto de interior e paisagismo, o que tem que vir primeiro? É a parte interna ou é a parte externa? Eu acho que é tratar o ambiente como único. Você saber que os recursos são diferenciados, mas eles têm que ser criados no mesmo momento. Se você está pensando num paisagismo lá na frente, depois da conclusão da casa, tem que vir antes do interior, ou no mesmo momento do interior, melhor falando. Porque essa coisa do ponto de interesse. Se eu tenho uma sala e eu quero colocar ali naquele jardim um lounge no meio do jardim, eu vou ter que ter o material compatível, vou ter que ter o ponto de iluminação, vou ter que ter uma drenagem eficiente, principalmente pelo jardim, mas também por conta de algum lago, de alguma fonte, de alguma coisa que eu queira colocar ali. Então, é como se você fizesse, você fazer um projeto preliminar com tudo junto. E depois aquilo dá um repouso, deixa o paisagismo ficar repousando lá, está na hora dele ficar dormindo um pouquinho, vamos agir por aqui, mas já sabendo o que vai fazer. Aí quando chega na hora, uma parede verde, tá, mas tem que ter drenagem, né? Você vai molhar, mas tem irrigação, mas aquilo pinga. E vai pingar aonde? Tem uma calha escondida? Não tem. Como é que ilumina? Porque o verde, ele é lindo de dia, mas ele tem que ser mais bonito também de noite, senão ele vira uma mancha preta, né? Então, a iluminação é um conteúdo também que vai ter essa fluidez de resultado, de objetivo que você tem que dar, né? De você dar o destaque ou a continuidade. Então, isso tudo vai dentro de um conceito que tem que nascer do embrião. Se ele vai se realizar depois, mas que ele se realize com essas previsões que vão acontecer depois. Desculpa, mas não ficou muito claro para mim. Você pegou um terreno, tá? Pegou lá um terreno, não tem nada. Ali você primeiro começa pela parte de fora. É uma implantação, né? Você começa a casa, vamos dizer, só para eu poder compreender melhor, porque eu não consegui compreender, desculpa. Uma casa. Você tem um terreno, você tem uma casa. Você vai localizar ela pela insolação, pela configuração, obviamente, da composição legal do que é permitido fazer. Você vai disciplinar os níveis, vai fazer as interligações que você quer de dentro para fora. Uhum. Aqui eu quero sair da sala e comunicar com a piscina, que vai ter ali uma hidro. Aqui eu tenho... Então, assim, esse conceito ele tem que existir como um todo. É como um empreendimento imobiliário, que você abre um book, você vê que tem a piscina, que tem a sala de ginástica, que tem isso aqui. Essa previsão tem que existir e sabendo que ali, e não assim, o paisagismo vai entrar depois, mas você sabendo que ali vão ter um foco de interesse e um movimento acontecendo que vai precisar de uma infraestrutura diferente, você nascer com esse conceito, mesmo que ele entre na parte de execução lá depois, no final da tua obra. No início do projeto, ele já tem que estar previsto. É uma concepção, sim. Um projeto ele tem que ser inteiro, desde o começo, e não compartimentado ou particionado, entendeu? Ele tem que nascer como um todo. E depois aquilo dá um tempinho de pausa, o paisagismo não vai acontecer se não tiver com toda a infra executada, e aí sim ele entra no final para poder arrematar. Mas já sabe que ali vai ter um ponto elétrico, vai ter um ponto de água ali, vai ter um esgoto diferenciado porque tem uma drenagem de uma parede verde. É esse tipo de coordenação que tem que haver também no projeto da casa. É isso que eu busco, exatamente. E outra coisa que eu acho que o pessoal se confunde muito em relação ao paisagismo, que as pessoas acham que o paisagismo é só verde, que é só cuidar da grama, cuidar da árvore, colocar ali uma planta. Não é isso. O paisagismo é muito maior do que isso, né? Sim, é muito maior. Porque ele vai de acordo até com a adequação do tipo de vegetação que você vai buscar, né? Da estrutura da árvore. Você existe, assim como você tem eu quero uma casa minimalista. Tá, o jardim vai ser como? Qual é a tradução que você vai ter que dar a isso? Qual o nível de manutenção que você vai querer ter nesse jardim? Você vai ter uma assessoria, vai ter uma empresa cuidando disso, vai ser o jardineiro.
Como é que eu vou irrigar esse terreno? Como é que eu vou fazer a rega do jardim? Vai ser um sistema Eu ia de falar irrigação, isso aí. né? Como é que eu caminho por um jardim de uma residência que tem um amplo jardim, que tem... Eu fiz participei de uma consulta de uma fazenda. Então, você tem o núcleo da fazenda, você tinha outros 5 polos de interesse. Como é que você caminha para você passar de um lado para o outro? Não tem interruptor. Aí entra a automação. Então, isso tudo tem que ser amplamente pensado antes do processo de execução de qualquer área. Isso é o paisagismo. Isso é o paisagismo. Faz Então, parte assim, se eu quero um polo ali, eu vou fazer aquilo lá na frente, eu tenho que saber o que vai ter. Eu estou no meio do verde, a estrada está não sei aonde. Como é que eu vou trazer uma energia se faltar energia? Eu vou ter que ter um grupo gerador. Como é que ele vai se estruturar dentro dessa ação toda? Porque ninguém vai ficar no meio do verde, né, sem luz. Então, se faltar energia, você tem que ter uma geração a óleo ou qualquer outro nível de geração, pode ser solar. Então, como é que você vai fazer essa sinfonia? Como é que você vai acender o interruptor da tua área que você quer ir lá fora? Uhum. Não tem, então tem que ser um celular. Aí entra a automação. Então, você tratar isso tudo dentro de um conceito de projeto, isso é que faz a diferença. Do que você fazer um jardim e como é que eu faço para, mesmo que seja depois, mas eu tenho que ter um ponto de água, um ponto de luz. Você começa a fazer um negócio, depois tem que quebrar tudo, tem que passar o cano por baixo, a irrigação e tal. Exatamente. Então tem que ter o arquiteto que é responsável pelo paisagismo, ele tem que ter também todo esse conhecimento, porque não é só colocar uma florzinha ali, uma árvorezinha ali. Não, ele vê um projeto como um todo. Sim. Na parte externa, né? Ele tem que também prever todas as situações que são necessárias, né? De iluminação, irrigação, né? Elétrica, que faz parte da iluminação, mas não estou falando em relação ao foco, né? Uhum. Então, assim, isso tudo tem que ser previsto pelo paisagista, certo? Certo. E aí, o conceito do paisagismo é qual o tipo de planta que eu vou escolher, qual a combinação que isso vai fazer. É mais ou menos você ter um sofá e saber como é que vai ser a almofada que você vai colocar, como é que é a cortina que você vai colocar. Isso tudo tem que estar com uma ligação. Aí a questão da manutenção, que eu não concluí. Qual é o nível de manutenção que tem? Não vai ter uma parte de irrigação? Então, vamos buscar plantas que consigam ter uma independência maior nessa manutenção ao longo do tempo, né? Não precisa ficar regando toda hora. E aí, isso tudo é uma sinfonia também. Vamos especificar uma vegetação próxima à piscina que não tenha folhinha miúda, porque se tiver folha miúda, vai sujar a água. Então, assim, é isso que quer? Tudo bem, vai ter, mas quer dar foco na manutenção, não vai ter ninguém ficar limpando a piscina, então não pode ter folhinha pequena. Então, isso tudo vai sincronizando com a tua especificação até verde que você vai fazer. Né? Você vai procurar folhas mais rígidas, com menos suscetíveis à necessidade de água, enfim, todo esse tipo de cuidado que você também vai definir em texturas verdes. Você vai ter uma textura mais forte, uma textura mais fininha, uma folha grande de uma palmeira, por exemplo, e por aí vai. E aí agora vou tentar polemizar um pouquinho aqui para a gente esquentar o nosso papo. Ih, rapaz. É coisa leve, não é nada. Ferimentos leves, mas só para a gente tentar buscar aqui uma informação bacana. Porque quando você trabalha com as duas partes, né? Com a arquitetura de interior e o paisagismo. Isso. Mas nem todos, acredito eu, tenham essa experiência em relação ao paisagismo. Uhum. Né? Alguns arquitetos até podem fazer, mas não são tão especializados na parte do paisagismo. Uhum. E aí eu te pergunto, pode haver algum tipo de conflito se caso tenha um arquiteto para interior e um arquiteto para paisagismo, de conflito de não só do projeto final, ou conflito mesmo de interesse de uma coisa com a outra. Uhum. É possível isso? O que eu penso em relação a esse cuidado interno com o externo? Puxa um pouquinho para você. Senão... Perdão. O que eu penso em relação ao cuidado desse interno, dessa comunicação do interno com o externo? Você criar esse ponto de interesse. Então, aquilo que eu falei do sofá. Se ele está numa posição e eu vou criar um ponto de interesse lá na frente do paisagismo, isso vai fazer mudar ou vai perder o interesse de quem está olhando da parte interna. Aí o profissional, ele tem que chegar com esse resultado, com esse tipo de rendimento de atenção ao outro profissional que está cuidando da parte interna.
E assim, não existe nenhum conflito, desde que tudo consiga chegar. Então, o que vai acontecer é você, no jardim, você ter a previsão que você não teria antes. Ou você cuidar mas você fica mais engessado. Nascendo isso no ponto assim, no ponto zero de todo mundo, tudo vai... Porque onde está o sofá vai ter que ter um ponto de luz, né? Você vai botar uma luminária do lado, você vai ter que ter um ponto de luz. Se você muda isso de posição por conta do que ficaria muito melhor com a área externa, você vai mudar a tua estrutura da tua obra. Mas a pergunta que eu estou te fazendo é mais em relação ao interesse dos projetos autorais de cada um. O quanto que cada um tem que, de repente, se adaptar ao outro, como um casamento, né? Eu cedo aqui um pouquinho, tu cede ali um pouquinho, Sim, né? acontece. Algo em relação a isso, Sim. porque às vezes você pega um arquiteto, você não, beleza, de boa, eu troco, não tem problema, mas pega um arquiteto que seja mais estrelinha, aí tu né? Não vou mudar nada não, tu tem que dar teu jeito. Então é nesse ponto que eu tô... Não, acaba acontecendo tudo com uma fluidez e assim, o mais delicado é o momento talvez de não conseguir executar por conta de uma execução do que já estava pensado. Aí o projeto de fora, ele tem que mudar para poder ficar em consonância com o que está do lado de dentro. Aí o interesse passa a ser outro, tem que ser despertado lá fora o que está se buscando lá dentro, que é uma inversão do que poderia ser um complemento, né? Passa a ser um projeto mais isolado, eu vejo assim, mas nem por isso deixa de ser um excelente resultado. Também vai ter com outro foco, né? E você não tem nenhuma interesse maior entre as duas áreas, né? Você gosta de fazer as duas iguais ou você prefere um pouco, não, gosto mais do interior, gosto mais do paisagismo? O que você vê em relação a isso dentro da sua carreira? Eu sempre trabalhei o paisagismo como um complemento, né? Então, ele nascia naturalmente. O meu foco é arquitetura e interiores. E, assim, para ser bem explícito, bem no foco, que assim, o meu objetivo foi aproximar o cliente. E também meu tempo também, cara, tem que contar, né? A vida tem um tempinho, né? Vamos realizar isso com uma forma mais rápida. Então, assim, isso e o complemento ao paisagismo. Mas... meio que tudo junto e misturado. O paisagismo acaba sempre entrando alguma coisa, né? Você vai botar um vaso na tua sala, você vai ter que saber qual a planta que você vai usar, qual a estrutura do vaso, como é que a rega, a manutenção... É o mesmo cuidado do jardim. E aí agora eu vou puxar, eu já te contei, né, que aqui o nosso podcast não é só para arquitetura e engenharia, mas também a gente tem os serralheiros aqui, que são nos assistem bastante. E aí o quanto que você vê de importância, né? Eu sei que é importante, mas quero saber a sua opinião. O vidro, a esquadria dentro de um projeto de arquitetura de interior para o paisagismo. Tudo que envolve a transparência, né? Clima tropical, a gente tem que ter o cuidado do conforto térmico. Não adianta você ter uma entrada de luz que é impossível você ficar embaixo, né? Então, você tem hoje, todos nós sabemos da área, você tem o controle do tipo de vidro que você vai usar, qual o nível de reflexão que ele vai ter, se aquilo vai se tornar um espelho à noite ou não, se o caixilho ele vai estar com um vidro ou dois para poder encapsular e deixar aquela condição térmica e até acústica do lado de fora mais controlada. Isso tudo vem e soma com todo o resultado interno. Uma coisa que a gente não pode abrir mão é conforto. O conforto ele tem que ser ambiental, e o ambiental vai desde o verde que você vai escolher, da folha que cai no chão e da luz que está entrando. E aí isso tudo, você pode ter luz, você pode ter sol, pode ter uma temperatura agradável. Agora, imagina você ter luz, você ter sol, uma temperatura quente, colocar um ar-condicionado enorme para funcionar, para combater aquilo ali, desperdiçar sua energia. Quer dizer, você está sendo completamente errado na relação ambiental que você está estabelecendo com o teu consumo. Isso tudo é uma coisa que vai somando a outra. Fica caro? Não fica caro. Não, assim, vamos equilibrar. Do que você colocar o vidro e se ele se tornar um espelho como defesa do sol que está vindo lá de fora, você não vai ter o sol que você teria do lado de dentro. O cliente, muitas das vezes, ele não tem esse alcance da importância que é uma esquadria de alumínio, né? Sim. A gente, dentro do segmento, sempre costuma falar que ele dá, às vezes, mais importância para a torneira da cozinha, Sim. gasta milhares de reais ali, e não dá tanta importância para o que a esquadria pode proporcionar de qualidade de vida para ele dentro do ambiente. Sim. Que é exatamente isso que você está falando. Ela vai trazer uma qualidade térmica, uma qualidade acústica, uma qualidade de iluminação natural, uma qualidade de uma série de estanqueidade, de uma série de coisas que a esquadria é
tão importante quanto qualquer outra coisa, ou qualquer outro objeto que tenha dentro da residência. Sim. E eu acho que o mercado está mudando um pouco, né? Não só em relação ao próprio cliente, mas em relação aos arquitetos no qual eu converso. Cada vez mais a arquitetura está se aprofundando mais nesse produto. Sim. E eu já vi que você está bem por dentro de tudo que existe em relação a caixilho, esquadria, que é exatamente tudo que a gente pode tratar dentro do ambiente. Sim. Né? Então, acho que a arquitetura, ela cada vez mais tem que se especializar nesse produto, porque é realmente um produto que vai agregar cada vez mais a qualidade de vida dentro do ambiente do projeto. Sim, porque a luz ela reflete a cor, né? Ela reflete o que você está querendo transmitir do ambiente interno. Então, se você escolhe um vidro que ele tem uma tonalidade escura, o teu ambiente vai ser triste. O teu ambiente vai ser, inevitavelmente, ele vai ser mais escuro. Se você está buscando luz, um ambiente solar, aquele que vibra com o espaço externo, você tem que tomar esse cuidado, porque a reflexibilidade que vai ter no vidro, à noite, ele vai se transformar no espelho que você não vai ver a lua. Então, esse conforto vai te dar o conforto até visual. É o conforto de você saber que a tua luz é a mesma luz que está na cozinha, que tem que ter o cuidado com relação à luz da sala. Que você não pode pegar a luz da cozinha e levar para a sala. Né? Você não pode pegar a luminária, a lâmpada que você tem de um rendimento de definição de cores, de conforto funcional, que é de uma cozinha, para dentro de uma área de uma sala, que você quer um relaxamento, você quer uma iluminação indireta. Então, isso tudo é, de novo, essa coisa que tem que estar totalmente em sintonia. A iluminação artificial é mais ou menos a mesma coisa, só que a natural é muito mais difícil de você controlar. Sim. Né? Porque o sol movimenta, a terra movimenta, sim, tudo movimenta. O movimento e também a temperatura. Né? A gente está falando de países que estão nos trópicos, né? Nós somos tropicais, então a gente tem muito mais o calor presente no nosso dia a dia durante o ano inteiro do que segmentado e quando é calor, né? É aquela coisa que... Então, você tem que tomar cuidado com isso, tem que ser uma coisa de atenção e não colocar uma claraboia em cima da tua cama, que até pode ficar, mas sem ter esse cuidado. Com um vidro comum, não colocar um vidro com qualidade térmica, né? Um vidro refletivo, né? Um vidro habitat. Sim. E a questão acústica, então, é importantíssima, porque hoje você vai fazer uma casa, o vizinho ali do lado compra ali. Você está no condomínio. Sim. Tá tudo bem, aqui não tem barulho, nunca teve. Mas aí o vizinho do lado vendeu o apartamento, chegou, entrou um vizinho novo mais barulhento. Olha o quanto que isso não é importante. Aí já era. Sim. Acaba a paz, porque hoje uma das maiores reclamações que tem na polícia é barulho. Sim. Entendeu? E assim, um ambiente que tem que ser estanque, né? Ele tem que primar pelo silêncio, né? Tem que, né? Aqui a gente está no meio de um shopping num silêncio eterno, né? Então, é essa separação, mas nem por isso precisa ser o visual. E é isso que fascina numa arquitetura. Você buscar um ambiente que pode estar separado de uma confusão, por exemplo, uma brinquedoteca num restaurante. É interessante você ter o silêncio para a criança que está na brinquedoteca do restaurante. Né? Porque o movimento maior, a barulheira, está lá. Mas também assim, é beneficiado quem tiver com a mesinha próxima da criançada. Sim. Então, isso daí é que faz que não é só por causa do sol, mas é também por causa do som. Né? E você começa a tratar a esquadria com a importância que tem que ser. Cara, eu tenho uma vontade louca de fazer arquitetura. Porque eu acho que realmente é brilhante, sabe? O quanto que envolve, o quanto que isso tem que puxar pela tua mente de criação. Eu sou um cara altamente criativo em relação a tudo que eu faço. Então, eu sou loucamente apaixonado por essa criação contínua, né? Sim. E eu acho que foi isso realmente que te move, né? Sim. Do que você tava lá no shopping, uma vida tranquila, boa, e falei, não, agora eu vou cair de cabeça nisso aí, porque minha criatividade está aflorando. E você pode ter 20 salas, as 20 salas vão ser diferentes, sabe? Então, assim, é esse conceito que eu quero trazer para a empresa e que eu estou trazendo até como slogan. É o seu projeto com o seu DNA. E aí você fazer o que é personal a você, não repetir o do outro. A tua história é diferente do outro. Fora a memória afetiva que vai estar composta no mobiliário que você herdou da família, do porta-retrato que está com a família passada, do que está por vir ainda porque não nasceu. Enfim, tudo isso é uma história bacana. Mas também o teu ambiente, aquilo que você deseja, é teu. Não é mais de ninguém. Então, assim, não pode ser diferente. E aí a construção do sonho começa aí. Ninguém constrói o sonho pelo que é do outro. Né? Pode ter um parâmetro. Queria muito essa casa parecida com essa aqui.
Mas, assim, você vai fazer como profissional dizer o quanto melhor pode ser aquilo ali, que é a expressão de uma referência para o seu cliente, o quanto aquilo vai ser adequado a ele, entendeu? Na posição geográfica do terreno dele, na insolação que ele vai ter, do resultado que ele quer interno, da massa de arquitetura que ele quer trabalhar. E é isso que causa essa inquietude que você torna a criação uma coisa diferenciada. É isso que é legal. Me conta aí algum BO, cara. Me conta alguma coisa aí que já aconteceu contigo aí, que você teve que quebrar a cabeça para resolver. Lembra de algum BO aí que... Bom, BO tem sempre, né? Mas assim, o BO ele pode ter várias percepções e quando acontece no tempo certo, ele evita o caos, né? É um conceito assim de quero demolir tudo. Mas você vai demolir tudo por quê? Porque o meu funcionário falou que é melhor colocar o piso branco. Mas esse piso aqui não está bom? Eu disse, tá. Mas é que fica tudo branquinho. Eu disse assim, pode ficar tudo branquinho, mas pode ser assim, esse piso, quanto você quer de tempo para esse resultado? Ah, esse resultado aqui eu quero me mudar daqui a 2 meses. Então, olha só, esquece isso, você vai quebrar um contrapiso, você vai ter que estruturar um novo contrapiso, vai ter que colocar um novo piso. Isso é um tempo que você não precisa ter, já que o teu piso está bacana. Vamos pensar numa outra solução? Isso é prever o BO. Né? Você antecipar o que pode ser um BO, que aí compromete um prazo de obra, compromete um controle de investimento que você vai estar despendendo, que você poderia economizar. E esse convencimento com o cliente é uma coisa bacana que você evita o BO. Né? Então, o BO, então, normalmente ele acontece quando ele não tem justamente esse diálogo com o cliente, não? Às vezes é abertura, às vezes o cliente não expõe realmente que ele está pensando numa coisa, mas acha que uma modificação tem que ser plena, tem que ser toda. Ela pode ser parte. E assim, vamos configurar isso dentro do teu orçamento e dentro do tempo que você quer. Se isso aqui for assim, vai ficar bom para você? Isso vai. Então vamos fazer assim, porque você vai economizar isso vai ter o descarte, vai ter a caçamba de entulho, vai ter que fazer o bota fora da tua obra. Vamos pensar assim, você gasta o teu dinheiro na tua cama, você gasta o dinheiro no teu armário planejado, você gasta o dinheiro na sua iluminação diferenciada. Então, esse papel é bacana, mas é óbvio que tem BOs, mas e não são poucos, né? Assim, se eu falar algum, pode ser que o cliente identifique. Então, vamos deixar assim. Vamos deixar calma. Deixa quieto. Vamos botar pano quente nesse assunto, então. Vamos trocar, vamos falar de outra coisa. Sim. É porque, assim, o BO é a experiência, não vamos chamar o BO, não. É essa experiência. Mas é normal, a gente fala BO mesmo. Aconteceu um BO, qualquer coisa que precise urgentemente ser resolvida. É porque muitas das vezes também, eu estou normalmente em obra, né? E eu vejo, eu já fui em obra que a mesma parede subiu e desceu umas 3 vezes. Sim. Por causa do cliente. Sim, E eu já tive em obra também que a parede cresceu e diminuiu umas 2 vezes por causa do arquiteto, erro de projeto dele. Sim. Então, o BO ele existe de todos os lados, né? Sim. Inclusive da serralheria que está trabalhando, que chega lá, combina um vão, depois faz um vão com a janela não entra, e tem que quebrar e tal. Isso é normal, normalíssimo. Acontece com todo mundo. Isso é uma coisa aí. Normal. Então, assim, eu acho que realmente o que precisa sempre existir é o diálogo entre todas as áreas, né? Todos os parceiros, vamos chamar assim. E o cliente está junto nessa parceria, né? O parceiro mais interessado. Com certeza. Né? Para poder realmente a gente conseguir fazer um projeto perfeito. Mas é o que você falou, o BO ele vai sempre existir. A forma que a gente lidar com ele é o que vai fazer a diferença. Sim. E assim, a urgência sempre vai acontecer. Né? Sempre você vai ter algo que vai primar por um resultado que acaba que aquilo repercute em algum outro tipo de que pode ser um BO. Mas isso tudo tem que ser tratado com maior naturalidade. Acho que no movimento de uma obra, de um desenvolvimento, de um projeto, não tem que buscar culpados, tem que fazer a solução acontecer de uma maneira que seja o menos possível impactante num desgaste. Quer mais água? Aceito. Quero sim. Obrigado. Aguinha, gente. A gente vai falando aqui, não tem jeito. Você vai ter que beber uma água, porque senão... Obrigado. A boca fica seca, não tem jeito não. Vamos beber uma aguinha aqui, vamos dar uma guardada, dá uma... Eles esperam aí. Vocês esperam a gente aí, que a gente vai tomar um golinho de água aqui, tá? Espera aí, só um minuto. Foi bom, hein? Melhorou, não melhorou? Melhorou. Então pronto, aí, ó. Agora voltamos à nossa programação normal. Isso aí, cara. E os novos planos? O que você pretende aí mais para frente? Qual é o futuro? Eu tenho um plano que está embrionário, que está acontecendo, que não
não tem como falar. Mas, assim, de uma novidade que veio, assim, que me pegou de surpresa, porque é uma coisa que eu sempre senti necessidade também, é falar sobre arquitetura. E aí isso veio através de uma participação que eu estou tendo num blog de um colunista social, Vinícius Fernandes, então oficial Vinícius Fernandes, que eu estou contribuindo semanalmente com uma coluna ligada à arquitetura, interiores passa o endereço para gente, qual é? É oficialviniciusfernandes.com.br. Oficial Viniciusfernandes.com.br. A coluna é uma categoria do site, né, do blog, que tem 3 categorias: social, o conceito e a parte ligada à agenda, que tem muito mais a ver com a linha social. O conceito ele vai falar um pouco sobre tudo, sobre arquitetura, design, interiores, moda, gastronomia, essa coisa que faz a gente humanizar as relações sociais. O que é muito importante hoje em dia, né? A Sim. gente estava conversando sobre isso, essa humanização que as empresas precisam ter com seus clientes, né? Esse negócio de ficar só botando uma foto, uma artezinha bonita, sim, acabou. A tua marca existe também como pessoa, né? Ela é personalizada, né? O quanto você vai usar de uma imagem ou de outra, isso tem muito a ver com cada marca, né? Você ter à frente empresas que têm a representatividade física de quem cuida delas é uma coisa que, dependendo do perfil, é interessante. E esse cuidado do social ligado à parte de convívio, né, que é essa parte do conceito, então ali a gente vai falar, e já falamos algumas coisas, como é o teu planejamento a longo prazo da tua área de verão. Então, assim, você vai pensar numa área gourmet, e foi um dos motivos de uma das colunas. Qual o tempo que você vai ter que ter para isso? Porque não adianta você pensar em aproveitar o sol do verão em outubro. Pode ser que você não consiga realizar ele para o verão. Você vai pensar na sua piscina quando? Tem que ter um tempo anterior, porque tem a construção da piscina, tem o revestimento da piscina. O direcionamento, o posicionamento que ele vai estar, né, na estação, né? Sim, como é que vai ser a reforma, mesmo que não seja uma piscina nova. Como é que vai ser sua nova área gourmet? Era uma antiga churrasqueira que vai virar uma área mais com design, mais dentro do estilo que seria sua cozinha, uma cozinha de convivência. Então, isso tudo leva um tempo. E isso foi um dos artigos. E também tem outros, assim, já tenho ideia de outros, que a gente vai pincelando isso. Mas é recente esse teu trabalho com blog ou já tem algum tempo? Já tem 3 semanas, já tem três edições. Já fez 3? Já fiz 3. 3 matérias. Nesse blog, o Vinícius Fernandes é o dono do blog, o blog é dele. O Rômulo Amaro é um dos colaboradores dele, que também é arquiteto. E eu entrei agora recentemente nessa estrutura aí de também dar suporte a essa área do conceito da arquitetura. E o teu escritório fica onde? Fica no Recreio. Fica no Recreio? Sim. Ah, legal. Sim. E são 2 empresas ou é uma empresa só? É uma empresa só. O escopo da Bianco Arquitetura, ela abrange também a área de paisagismo. Foi um cuidado que eu tive. E a parte de se você soltar uma designação da outra, né, você dá importâncias diferenciadas, é um pouco dessa coisa de você poder fazer as parcerias com outros profissionais e não ficar blocado a um mesmo contexto de arquitetura. Então, a Bianco Arquitetura, ela faz uma parceria com outro arquiteto, se ele, dependendo, eu sou paisagista e quero a parte interior, tu vai e entra no interior. Sim. Então, legal, sim. pô, isso é bacana. Essa conexão que trouxe também desse movimento shopping, né? Essa inter-relação disciplinar que existe, né? De um conceito. Essa é a experiência, essa é a vantagem de ter trabalhado quantos anos? Quase 25 anos. 25 anos, né? Porque tu teve que trabalhar com todas as áreas, com todo esse pessoal, e aí facilita, né, essa conexão humana, né? Porque é difícil, ser humano é difícil, saber lidar com cada movimento, com cada expressão, com como cada um se comporta. Sim. É uma arte, não é para qualquer um, não, né, meu amigo? Não é para qualquer um mesmo. E isso é um pouco dessa mobilidade que a gente tem que ter como arquiteto. O arquiteto ele tem esse papel de movimentar. Psicólogo. Né? É meio psicólogo, mas é isso, cara. Você tem que entrar numa família, né? Você vai estudar aquele ambiente que é personal ou aquela casa que é o desejo do cliente. Na hora que ele te dá uma imagem de referência, você já conceitua a estrutura, o que importa a ele para casa, né? Qual é a estrutura que ele gosta. Aí você pode definir isso pelo estilo da casa, você pode definir isso pela grandeza da área, pela conexão com a arquitetura.
com paisagismo, você vai entender que aquela referência para ele é o que conta para a vida dele, que ele não sabe expressar aquilo. O arquiteto é essa mão que vai ajudar ele a realizar o que ele quer. Então, eu trabalho muito também com essas experiências, de umas imagens de referência. Assim, eu não sei bem o que eu quero aqui. Vamos pensar assim, isso aqui, traduz Fora o que seu jardim. a mãe quer uma coisa, o pai quer outra cor, Sim. o filho quer de outra maneira, e tem a filha que não sei o quê. Por isso que é uma psicologia familiar, né, meu amigo? Porque senão você não tem como lidar com essa galera toda aí, não. Porque, ó, eu tô com uma obra aí, não vou falar onde é, não, para não... Senão eu também tenho meus clientes. Sim. Eu tô com uma obra aí que, pô, mudou umas dezenas de vezes, Sim. tudo que... E aí depois que é prazo. Aí Sim. a gente que fica e saber lidar com toda essa situação realmente é uma arte, é uma psicologia aí. É uma psicologia. Tem que fazer uma pós aí ligada para psicologia também. Mas, cara, muito bacana te receber aqui. A gente está chegando aí no final do nosso episódio. E normalmente eu deixo sempre um espaço final para você, de tema livre, para você falar exatamente o que você tem à vontade. Que você fica aberto a passar ou experiência, ou dar teu endereço, ou juntar uma coisa com a outra e ficar realmente um tema livre. Mas antes de você falar, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, o teu conhecimento de diversas áreas. Vai ser um conteúdo muito bom aqui para a gente, aqui no Mãos à Obra, que a galera adora saber sobre esses assuntos. E aí agora, meu amigo, é contigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Mãos à Obra. E agora eu vou deixar com você aí esse recado final. Se você quiser falar diretamente com eles, é só olhar ali. Só ali, né? Só olhar Tá ali. certo. Bom, Felipe, eu que agradeço toda a comunicação, todo o envolvimento, interesse mútuo também é meu e de vocês de realizar essa aproximação. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bacana, muito importante para mim estar aqui também com vocês. E o que eu tenho a falar, assim, eu quero propor ao cliente uma experiência daquilo que ele pode ser. E aí contem comigo naquilo que eu vou colaborar para esse resultado. A Bianco Arquitetura tem o Instagram, @Bianco Arquitetura e Design e Bianco Paisagismo. São dois perfis diferentes. Ali vocês vão encontrar um pouquinho do que é a minha leitura, desde o movimento de uma mostra que eu participo, até o envolvimento do paisagismo ou o destaque do paisagismo dentro dessa mostra que eu mostro no perfil do Bianco Paisagismo. Então é isso, agradeço a todos e muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço aí pela essa presença. Gente, aí, ó, segue lá a Bianco Arquitetura. Tem bastante material bacana lá para vocês conhecerem. Clientes que nos seguem aí também, vai lá para vocês terem mais essa experiência com esse profissional aqui, com tanto gabarito, que veio a brilhantar aqui Mãos à Obra. Então, vocês já sabem, curte aí, compartilha, nos segue lá no Instagram, né? Então, com esse conteúdo, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Ó, Mãos à Obra.